Informação que veio como uma bomba nessa semana, né, Vincenzo? Uma bem surpreendente, inclusive, que André Mazuco, executivo de futebol do Botafogo, se transferiu ao Atlético. Ou seja, será ele o responsável agora por todas as transações, negociações, viagens para tal, representações do Atlético de maneira mais próxima do futebol e, claro, né, fazendo muito da parte do mercado, podendo livrar, assim, algumas atuações internas, deixar o Márcio Lara fazer outras situações. E aí, enfim, temos um executivo de futebol, alguém para poder ficar no vestiário e ter esse trabalho de elo entre a diretoria, o elenco, o mercado e afins. E a pergunta que eu te faço, Vincenzo, é: André Mazuco, é uma boa pro Atlético ou você tem as suas ressalvas? Cara, eu acho que a resposta dá para ser as duas coisas, né? Eu acho que é uma boa e eu acho que existem algumas ressalvas também aí para serem destacadas. Primeiro, o Atlético está há tempos atrás desse diretor de futebol. Desde a saída do Felipão, em maio de 2023, o Atlético não tem essa figura. Não tem um diretor de futebol que vai fazer essa ligação entre o elenco, a gestão e a comissão técnica também. Então, acho que é interessante, é positivo ver o Atlético se reforçando nesse sentido. E é interessante a maneira com que o Mazuco encara toda essa situação. Conversando com algumas pessoas próximas, é uma evolução na carreira. Ele tem, aí, colocando a chegada ao Botafogo nesse balaio também, essa ida ao Botafogo e depois a chegada ao Atlético, são uma subida de patamar do André Mazuco na carreira. Ele é um cara que chega no Botafogo com uma missão de estruturação, de ajudar no Botafogo que havia acabado de se tornar, de vender a sua sociedade anônima do futebol. E no Atlético ele chega de outra maneira, chega numa situação de fazer, de executar as coisas. Então, isso é muito interessante também. A gente vê como vai ser esse balanço de uma função que ele tinha no Botafogo para a função que ele vai ter no Atlético. É interessante a contratação. Algumas ressalvas porque a carreira não mostra tantas coisas assim. Por mais que no seu melhor trabalho, que foi no Botafogo, ele tenha sim montado um elenco muito bom. Ele tenha assim montado um elenco capaz de brigar pelo título brasileiro, por mais que não tenha dado certo. E eu vejo até o Atlético numa situação parecida com a do Botafogo no ano passado. O Atlético, se colocar enfoque no Campeonato Brasileiro, pode sim brigar por esse título, mas tem que ter o enfoque correto, tem que ter os E jogadores elenco, corretos para tem que esse tipo de coisa. contratar. Exatamente, tem que ter elenco. Então, acho que é interessante a chegada, acho interessante e entendo que como o Atlético tenha pensado em toda essa situação e acho que vai dar certo. Acho que tende a dar certo sim a passagem do André Mazuco no Atlético. Vamos ver. Eu acho interessante e até pensando como ele tem encarado toda a situação, também é bem legal, cara. É bem legal, assim, o histórico do André Mazuco, ele é um histórico um pouco desequilibrado com o que realmente aparece, né? Por exemplo, ele teve uma passagem no Paysandu, onde teve grandes problemas por lá. A organização do Paysandu deixa muito a desejar, demais, demais mesmo. Então já era uma bagunça quando ele chega. Ele tem um Santos também totalmente bagunçado e a primeira e única saída dele tipo, por uma maneira política, por uma maneira institucional que ele sai. E o primeiro clube que ele tem essa experiência, realmente, essa expertise num tato com uma SAF é no Cruzeiro e no Botafogo. Ele tem duas SAFs aí no currículo dele. Então, esse é um ponto muito importante para a gente falar. Tudo leva a crer que ele vem também para esse fim. Ele vem para o Atlético poder se adaptar já a um trabalho de SAF, já ter uma pessoa já adaptada, podendo fazer essa transição no futebol. E o Atlético ganha muito com isso. Eu confesso que assim, eu gostei muito do trabalho dele no Botafogo. Eu acho que passa muito longe do que se aplicou até o momento da carreira dele. O que se aplicava na carreira dele anteriormente é isso. O trabalho foi muito bom, gastando pouco, fazendo um time extremamente competitivo, mas que, claro, sucumbiu no final. Teve vários e vários motivos, treinador, etc. E você até falou, né, Vincenzo? Se o treinador fica, se Luiz Castro fica aquele ano, eu acho que eles levavam. Era capaz realmente deles levarem. Não teriam perdido aquela vantagem de 14 pontos. E aí, muito provavelmente, a gente sequer estaria falando aqui do André Mazuco no Atlético. Então, esse é um ponto assim que é crucial da gente fazer, que é o contexto. O contexto pelo qual ele estava lá, com o contexto que ele vai se aplicar agora. Então, assim, tento ser otimista de natureza. Tento de verdade, tá? Então, quero muito que ele dê certo. Então, o primeiro passo é a janela de abril. Ele vai ter já um trabalho inicial. Se ele começar bem por ali, os trilhos realmente melhorarão para ele. Ele vai conseguir andar mais leve de Serra Verde Express, mais tranquilo, vai bem mais de boa aqui no Atlético.
E é um cara que não vai trabalhar sozinho, né? Mesmo sendo o diretor de futebol, ainda trabalha em conjunto com o Rodrigo Gama Monteiro, que é o diretor jurídico, ainda trabalha em conjunto com o Márcio Lara, que é diretor financeiro, ainda vai ter que ter o aval do Alexandre Leitão, CEO, e do Mário Celso Petralha, que é o presidente do do conselho administrativo e quem manda no Atlético desde 1995. Então, não trabalha sozinho. O Atlético não está colocando toda a sua estrutura na mão de uma pessoa só e uma pessoa nova no clube. É só uma adição. E aí, trabalhar como uma adição a uma estrutura que já funciona é um ponto positivo e tende a dar certo. A minha visão é a mesma que a sua. Eu acho que, e aí tendo, claro, um otimismo, mas eu acho que vai dar certo a passagem do André Mazzucchi no Atlético, cara. É isso mesmo, cara. Vamos torcer. Continuamos aqui na torcida, como sempre na Tretes. E vamos pra cima. 20 anos, tamo junto. Tamo junto, valeu!